eu quero te convidar para a leitura bíblica de um versículo apenas. Lá no Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Se você não tiver aí com a Bíblia fácil, você pode só me ouvir. É um texto do qual diz o seguinte, capítulo 2, versículo 7 do Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vou ler de novo. Então o Senhor Deus formou o homem, e aqui o homem é o humano, é o Adão, é o Adam, o Adamá, do barro, a humanidade. Formou aqui esse ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E ele se tornou um ser vivente. Vamos orar? Pai bendito, eu quero pedir a tua bênção, a ação do teu Santo Espírito, do teu Santo Fôlego para nós nesse momento. Que o Senhor visite mentes e corações e que seja transformador e enriquecedor a sua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou retornando hoje de uma experiência, no mínimo, interessante. Eu vivi, nos últimos 20 dias, a contaminação com a Covid-19. E olha, foram dias duros. Você sabe que a gente está olhando para os noticiários, convivendo com isso o tempo todo, já há mais de um ano. A gente tem conversado muito sobre isso aqui na igreja. A gente tem acompanhado casos, histórias, casos bem-sucedidos de tratamento e cura, casos mal-sucedidos de falecimentos, infelizmente. E, obviamente, no nosso país já passamos das 400 mil mortes, infelizmente. Bom, mas é tudo muito diferente quando chega a nós. Quando afeta o próprio corpo. Quando a coisa vai chegando mais perto. E foi isso que eu vivi. Eu vivi a realidade dos noticiários, como todo mundo. A coisa acontecendo em Wuhan, na China. Como é que é isso? Depois os noticiários se espalhando, aquela realidade ali na Itália. E todo mundo orando pela Itália, os níveis de contaminação e de morte. Depois foi chegando mais perto, até aterrissar efetivamente no nosso Brasil. E aí a coisa foi acontecendo, pessoas foram se contaminando, e aquilo que eram notícias de jornais, de repente começou a ser pessoas mais próximas, vizinhos, amigos, conhecidos, colegas, irmãos, parentes, a ponto da gente ir se sentindo cada vez mais afetado com tudo isso. E no meu caso chegou então a minha casa. Dia 8 de abril eu comecei com os primeiros sintomas ali, com febre e tal. No começo da doença, ainda estava me sentindo bastante confiante de que teria sintomas leves, ia dar conta de fazer um tratamento em casa. Tem uma médica da nossa igreja que me acompanha e foi me acompanhando ali com os sintomas e com as medicações e tal. Mas eu querendo resistir, o corpo começando a baquear. Quando eu fui fazer o teste de farmácia, ainda fui pedalando, fui de bike na farmácia fazer o teste, achando que ainda estava super pulmão saudável. Deu positivo no domingo do dia 11. Beleza, fiquei isolado lá em casa, no escritório e tal, seguindo o tratamento. Quando foi na terça-feira, dia 13, se eu não me engano, a Cris falou assim, precisamos ir ao médico, precisamos ir ao hospital, eu quero levar o Estevão no hospital e tal. E eu resistindo, querendo ficar em casa, querendo seguir o tratamento em casa, já com um pouco mais de sintomas, mas querendo ainda seguir tratando em casa. Mas ela insistiu em levar o Estevão para o hospital para ver se estava tudo bem com ele. O nosso bebezinho de 2 meses, a gente levou. E aí eu queria ir para o hospital infantil, ela falou, não, vamos para o hospital que atende os dois para poder passar todo mundo. Aí, beleza. Passamos em consulta, o Estevão
não deu nada, tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. A Cris não teve contaminação, nem ele. E aí eu fiz mais exames e já estava com 30% do meu pulmão tomado. Coletei também exames de sangue e tal. Mas ainda assim os médicos disseram, o médico que me atendeu falou, não, pode ir embora e volta daqui 2 dias. E a gente vai acompanhando como as coisas vão ficar. Beleza. Receitou, mais medicações, voltei para casa. Quando foi 2 dias adiante, na quinta-feira, eu ainda fui de carro, parei o carro na rua, cheguei andando no hospital, já bastante cansado, mas achando ainda que eu ia tomar alguma medicação e voltar para casa. O meu pulmão já estava quase 50% comprometido, a oxigenação estava baixa, eu já entrei direto para a emergência, já colocou um catéter de oxigênio no meu nariz, já disseram, agora você não pode levantar nem para ir ao banheiro, já me deram um negócio lá para fazer xixi na maca, e disseram, pode avisar a sua família que você vai ficar internado. Liguei para a Cris, falei, olha, vou ficar por aqui, não sei até quando, depois me manda aí uma mala de roupa, de alguma coisa do que eu preciso aqui no hospital. E aí foi acontecendo. Ainda assim, eu ainda estava assim, confiante de que não, vou sair logo, isso aqui vai passar rápido, né? Aí, quinta-feira, sexta, eu vi que a coisa foi piorando, o meu estado foi piorando, o meu cansaço foi piorando, os sintomas foram avançando. E aí, quando foi ali sexta, eu já estava perguntando que dia que eu ia para a UTI. Eu já comecei a perguntar para os enfermeiros que dia que eu ia ser entubado, que dia que ia vir o tubo na minha traqueia, que dia que eu ia ser sedado, e obviamente eu estava com muito medo. Se no início eu estava confiante e me espelhando e me inspirando nas histórias de cura das pessoas que eu conheci, que tiveram sintomas leves e que foram curadas, naqueles dias, especialmente na sexta e no sábado, que foi o meu pior dia da internação, acho que sábado, dia 17, eu já estava lembrando dos meus amigos e das pessoas que morreram. E eu já estava vislumbrando o que seria uma realidade de UTI, uma realidade de intubação e, quem sabe, de morte, e como é que as coisas iam ficar. Foi nesse momento de crise que, inclusive, eu acionei algumas pessoas da igreja a respeito do meu seguro de vida e seguro funerário, para ver se estava ok, que eu já comecei a pensar como é que as coisas ficariam com a crise e com o Estevão, que eu já comecei a imaginar, quando eu liguei para alguém buscar meu carro, um amigo também da igreja foi buscar meu carro, porque eu já comecei a pensar que eu pudesse não voltar. Isso, você imagina, né, o sofrimento e a tensão de tudo isso. A crise, eu acho que viveu mais intensamente do que eu esse outro cenário com o Estevão recém-nascido. Mas eu queria deixar aqui diante desse testemunho muita gratidão a Deus. Porque nessa história, que depois se desfechou bem, porque depois desse fatídico sábado terrível, do dia 17, a partir do domingo, dia 18, eu fui sentindo melhoras, e graças a Deus estou aqui, muita coisa aconteceu nesse processo. E muita coisa boa aconteceu. Primeiro, porque graças a Deus eu tive um tratamento adequado. Eu tive acesso a médicos competentes, a estrutura hospitalar, que infelizmente não é a realidade de todas as pessoas do nosso país. Falta de oxigênio, falta de medicação, falta de tratamento adequado, falta de ciência para aqueles que acreditam em remédios ineficazes. Mas graças a Deus, e eu considero isso um privilégio, que não deveria ser um privilégio, deveria ser um direito pleno de todos à saúde. Graças a Deus eu tive um tratamento bastante adequado, bastante humanizado. Para vocês terem uma ideia, e aí foi uma graça maior de Deus, no tratamento, a minha esposa conseguiu acesso, através de irmãos da igreja, ao dono do hospital. E o dono do hospital mexeu lá na equipe médica e disse que a equipe médica que estava cuidando de mim era a equipe médica que ele colocaria para cuidar dos filhos dele.
Era o melhor que ele podia oferecer e realmente eu tive um tratamento médico ótimo. Então, graças a Deus pela medicina, pela ciência, pelos profissionais de saúde. Eu dou glórias a Deus por tantos que caminham com a gente aqui na igreja e pelo mundo afora. Segundo, existiu também um cuidado muito grande com a minha família. Os irmãos da igreja me constrangeram amorosamente, porque irmãos da igreja chegaram em casa para pegar a Cris e o Estevão e acolher na sua casa. Irmãos da igreja mandaram desinfectar a minha casa para que a Cris pudesse voltar depois e não ter contato com o vírus no apartamento. Irmãos da igreja mandaram comida congelada. Irmãos da igreja contrataram uma pedagoga da nossa igreja para poder ficar com a Cris e com o Estevão no período da minha internação. Irmãos da igreja foram buscar o meu carro no hospital. Irmãos da igreja foram levar minhas roupas no hospital. Cuidaram de absolutamente tudo para a gente. E mais, a igreja seguiu os cultos, as atividades, as orações, a campanha de cesta básica. A coisa aconteceu. E vocês não sabem da minha alegria, da minha gratidão de ouvir essas notícias, de ouvir essas histórias, de ouvir esse cuidado e de ouvir as orações. Muita gente orou, muita gente clamou, muita gente intercedeu. Família, amigos, denominação, tanta gente querida. Isso é precioso demais. Eu estou aqui hoje para agradecer. Isso me colocou de pé, graças a Deus. Então, muito obrigado por tudo. Agora, como é que a gente fica depois de uma situação dessa? Porque depois o fôlego foi voltando, os quase 5 litros de oxigênio por minuto foram sendo reduzidos, graças a Deus. Os banhos de leito, que eu fiquei tomando banho de leito, não podia levantar nem para tomar banho. Depois voltei a tomar banho. E nessa experiência, a oração que ficou comigo foi a oração a partir do versículo que a gente leu de Gênesis 2:7. Eu só conseguia pensar nesse fôlego de vida que Deus dá. Eu só conseguia pensar e orar e dizer: Deus, me dá esse fôlego. Eu preciso desse fôlego. Parece que o fôlego não vinha, o catéter de oxigênio parecia que não era suficiente. E eu clamava por esse fôlego. E eu gosto de pensar nessa ideia, e a gente aqui está começando uma nova série de mensagens sobre esse fôlego de vida, sobre esse Espírito de Deus soprado em nós, soprado na humanidade. E eu gosto de pensar de que a vida depende desse fôlego. A vida depende desse sopro de Deus. A vida depende desse hálito, desse vento, disso que Deus sopra na narina do humano e faz ele ser vivente, e faz ele viver. Então, uma coisa que eu voltei dessa pandemia, dessa experiência, dessa Covid-19, ainda não voltamos da pandemia, infelizmente estamos nela, mas dessa experiência de quase morte, é que o fôlego é muito precioso. Que você precisa agradecer a Deus todo dia. Eu preciso agradecer a Deus todo dia. O fôlego de vida. Senhor, obrigado, eu estou respirando. Senhor, obrigado. O Senhor está sustentando a minha vida com fôlego. Esse fôlego, esse oxigênio que a gente não vê, que a gente não dá conta, que a gente, na nossa correria, nem se percebe, mas que a gente respira. Que Ele soprou para nós um fôlego. Valorize e agradeça a Deus o fôlego de vida. Ele é precioso demais. O oxigênio é precioso demais. O fôlego de vida é precioso demais. E esse fôlego de vida vem de Deus. Independentemente das pessoas reconhecerem isso ou não, independentemente delas vivenciarem isso ou não, como gratidão na vida delas, isso é graça comum. Isso é isso que Deus derramou para nós como humanidade. Fôlego de vida. A segunda coisa que eu pensei nessa experiência de quase morte é, ok, diante do fôlego de vida,
diante desse bem tão precioso que é o oxigênio, que às vezes a gente não dá conta do bem que é o oxigênio. Diante disso, diante desse fôlego, o que eu fiz com a minha vida e o que eu estou fazendo com ela? Se eu partisse ali, o que eu tinha deixado? O que eu tinha feito? Tinha valido a pena? O meu fôlego de vida tinha sido bem usado? Ou teria sido um desperdício a vida que Deus me deu? E sabe que, mesmo com muito medo da morte, eu estava muito em paz. Eu estava muito em paz diante daquilo que eu fiz com a minha vida até aqui. Eu casei com a mulher que eu amo. Eu respeito e amo meus pais e tento honrá-los naquilo que me é possível. Eu fiz muitos amigos. Eu sirvo ao Senhor e estou vivendo essa experiência aqui com vocês na Igreja 21. E fiz um filho, olha que coisa maravilhosa. Tem o Estevão aí. Então essas coisas me deixavam com um senso de propósito muito em paz. Do tipo, Deus, eu acho que, beleza, valeu. Se eu for agora aos 36, valeu. Lógico que eu não queria ir, quero criar meu filho, quero vê-lo crescer, quero seguir tantos sonhos ainda. Mas eu estava muito em paz, do tipo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Podia ter feito mais, podia ter feito melhor, óbvio que há arrependimentos e tal, mas assim, tá ok, sem pendências, sem grandes questões, as coisas estão encaminhadas. Então, a segunda coisa que eu queria que você pensasse é, diante desse fôlego de vida que você tem, o que você está fazendo com ele? A gente não tem controle de quantos dias a gente vai viver. A gente não tem controle se a gente vai morrer amanhã ou daqui 100 anos. Então, aproveite esse fôlego de vida. Aproveite bem. E não é um aproveite do tipo, saia fazendo loucura. É aproveite fazendo aquilo que é bom, aquilo que vale a pena. Aquilo para o qual você vai chegar depois num leito de hospital e vai olhar para trás e vai dizer, valeu. Valeu os amigos, valeu a família, valeu a igreja, valeu o trabalho, valeu o senso de vocação, de missão, valeu o propósito, valeu o fôlego que Deus me deu, eu fiz isso e aquilo e valeu. Então, eu voltei com essa vontade de aprofundar o meu chamado, o meu propósito, de realmente ir adiante. E aí, nesse ir adiante, nesse senso de propósito, nessa valorização do fôlego, eu estou num exercício de limpar a agenda, de focar naquilo que é importante de fato. Minha esposa, meu filho, minha igreja, aquilo que me dá senso de propósito, aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero fazer isso, fazer mais intensamente, fazer melhor. E deixar besteira. Sair de grupo de WhatsApp de gente idiota, de coisa que não vale a pena. Sabe? Deixar de perder tempo. O fôlego é precioso demais. O fôlego de vida, o tempo de vida é precioso demais para ficar com besteira. Então, considere a reflexão do seu senso de propósito, daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que de fato é importante e gaste energia nisso. Gaste tempo nisso, naquilo que de fato é importante para você. E deixe besteiras de lado. Deixe bobagens de lado. E a terceira coisa, diante de agradecer a Deus pelo fôlego, diante de fazer bom uso desse fôlego, a terceira coisa é, eu quero estar com pessoas que valem a pena. Porque sozinho também não teria sentido. Não morrer, viver sozinho, sem meus amigos, sem minha família, sem as pessoas que eu pude contar nessa hora de angústia, de medo, de sofrimento, não valeria a pena. E aí eu voltei também
muito feliz com as pessoas que eu sei, que eu pude e posso contar, e muito convicto de com quem eu quero andar junto. Porque nesse mundo tem muita gente. Tem muita gente. Eu tenho certeza que você conhece muita gente. Nesse mundo globalizado, você deve conhecer gente do mundo todo. Você deve ter amizades aí de rede social e de contatos e de conhecidos, que é uma infinidade de gente. E beleza, gente é coisa boa. Mas você precisa escolher com quem de fato você quer dar as mãos. Você precisa escolher de fato quem é a sua turma, com quem você quer andar. Lembre-se que Jesus serviu uma multidão de gente, mas ele escolheu com quem ele queria andar. Ele escolheu 12 camaradas para andar junto. Dos 12 camaradas que ele andava junto, ele tinha 3 camaradas mais próximos, dentre outros amigos, óbvio. Então, eu quero lembrar você, pessoas precisam de pessoas, você precisa de gente, e gente que vale a pena. Escolha para quem você vai dar a mão e não solte a mão. Escolha com quem você quer se relacionar e crie raízes dessas relações. Graças a Deus, a nossa igreja tem se constituído um ambiente de relacionamentos profundos e verdadeiros. E isso é parte dos meus sonhos. E óbvio que isso transborda para além daqui. Mas saiba que esta comunidade é um espaço para você se relacionar e para você dar as mãos com a gente. E a gente quer ser isso. Mas tenha esse horizonte claro. Com quem eu quero andar. Não dá para andar com todos os bilhões de habitantes da Terra. Então, eu preciso saber quem é a família com quem eu conto, quem são os amigos com quem eu conto, quem são as pessoas que vão lá no hospital, quem são as pessoas que vão cuidar da minha esposa, quem são as pessoas que vão cuidar do meu filho, quem são as pessoas que, de fato, estarão do meu lado quando eu precisar. Tá bom? Eu quero orar agora por você, lembrando essas 3 coisas. Agradeça a Deus o fôlego. Aproveite esse fôlego com propósito, com senso de missão nesse mundo. E terceiro, escolha com quem andar. Isso é fundamental. Não dá para viver sozinho. Nós somos humanidade. Nós precisamos uns dos outros. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela graça, pela vida, pelo fôlego de vida que o Senhor soprou em mim, sopra em nós e sustenta a vida no mundo. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu senso de propósito, de missão, de chamado, e eu sei que cada um que me escuta aqui também tem propósitos, também tem chamado, também tem dons, também tem vocação. E que cada um descubra, por experiências espirituais, os seus caminhos vocacionais, para viverem os seus propósitos, viverem para a glória de Deus. E terceiro, Senhor, que a gente tenha amigos, que a gente tenha família, que a gente tenha pessoas com quem contar, que são verdadeiros anjos do Senhor na nossa vida. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.